Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, sobre escolhas. Que tipo de escolha que vocês aí estão fazendo? Bem, o nosso versículo-chave de hoje está lá em Salmo 119, 30. Porque eu escolhi a fidelidade e tenho dado atenção às tuas ordens. Amém, isso mesmo. Vamos escolher o caminho da fidelidade? E para gente dar a nossa lição de hoje, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos relembrar algumas lições preciosas que nós aprendemos no decorrer deste período, porque hoje nós estamos encerrando a nossa revista. Vamos começar uma revista nova da semana que vem. Então, eu vou tirar uns objetos aqui de dentro dessa sacola e à medida que eu for tirando os objetos, a gente vai relembrando coisas das lições passadas. Pode ser, Douglas? Combinado. Então, bora lá, né? Bora lá. Bom, primeiro o que eu tenho aqui? Um pacote de macarrão. Um pacote de macarrão, o que será que isso nos lembra, hein? Tô lembrando aqui um período que teve fome no lugar, que foi a época de quem? Foi a época da família de Noemi. Vocês lembram de Noemi, que era casada com Elimeleque? Pois é, o povo de Israel passou muita fome naquela época. E por causa da fome, eles se mudaram para Moabe, juntamente com os filhos deles e as noras. Só que os filhos de Elimeleque morreram, e inclusive Elimeleque. Só ficaram as mulheres, não é, Douglas? Exatamente. Ficaram as noras junto com Noemi, né? Que era a sogra. E aí, o que aconteceu no decorrer da história? Nós vimos que Noemi, ela resolveu voltar para o povo de Deus. E Ruth, que era uma das noras de Noemi, escolheu voltar junto com ela. E ela fez a escolha certa. Porque ela creu que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. Por isso, ela resolveu voltar com a sogra dela junto para Israel, não é? Então a gente vê a primeira escolha aí. Isso, e Ruth até falou com Noemi, né? Que ela iria onde Noemi estivesse. Que o Deus da Noemi seria o Deus de Ruth. Escolha certa. É verdade. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Essa daqui, será que o pessoal vai lembrar, Douglas? Vamos ver. Uma sandália? Uma sandália masculina. Vocês conseguem lembrar de alguma coisa? Olha, não sei se vocês lembram, mas quando Ruth e Noemi chegaram a Israel, as mulheres naquela época, elas necessitavam dos homens para sobreviver, para ter o sustento delas. E como elas eram duas mulheres, Ruth precisou começar a trabalhar nos campos de Boaz, catar comida, né? O trigo que ia caindo, a cevada que ia caindo. Que sobrava, né? Que sobrava, né? Das pessoas que iam colhendo da plantação. E aí, Boaz, ele decidiu, né, estender a bondade dele para Ruth, porque ele poderia ser o resgatador da família de Noemi. Então ele poderia se casar com Ruth. Só que antes dele tinha um outro parente mais próximo de Noemi que poderia ser o resgatador. E aí ele conversou com esse parente mais próximo e o parente mais próximo cedeu a Boaz o direito de ser o resgatador de Noemi e de Ruth e se casar com Ruth. E aí, qual que era o símbolo desse acordo que eles fizeram? O que eles faziam na época? Quando os homens celebravam um acordo entre si, eles tiravam uma sandália e davam para o outro. Isso simbolizava que o acordo tinha sido feito, não é? Então a gente viu o quê? Que Boaz fez a escolha certa. Ele estendeu a bondade dele até a família de Noemi, né? E exerceu um direito de ser o resgatador. E era isso agradava a Deus, né? Então Boaz foi bondoso com a Noemi e a família dela. É verdade. Bom, temos mais um objeto aqui. Douglas, me conta. Uma fralda? O que fralda faz você lembrar? Bebê, né? Um nenenzinho, alguma coisa. Que me faz lembrar de Samuel. Boa. E aí, o que você lembra de Samuel? O que vocês lembram? Ana não podia ter filhos, não foi?
ela foi até o templo e orou de uma forma muito interessante, vamos colocar assim, para Deus, pedindo muito um filho. E Deus concedeu a ela um menino chamado Samuel, né? Samuel, é verdade. Ela orou tão fervorosamente que Deus se comoveu com aquela oração de Ana, né? E Deus resolveu dar para ela um filho. Então, que Ana fez a escolha certa, não é? Porque ela escolheu recorrer a Deus, que é poderoso para fazer muito mais do que a gente pede ou pensa. Não é ela verdade? colocou os sonhos dela diante de Deus, né? Isso, e nós devemos fazer isso também, não é, Douglas? Exatamente. Bom, e agora a gente tem um outro objeto aqui, vamos ver? Um travesseiro? Um travesseiro? O que será que isso nos faz lembrar? Um sono gostoso. E quem que foi despertado do seu sono ao ouvir a voz de Deus? Samuel, não é? Samuel, ele servia, depois de um tempo, né, a mãe dele levou ele para o templo, e ele servia a Deus no templo, fazia as coisas com toda a dedicação para o Senhor. E um belo dia ele estava ali, depois de fazer tudo que ele tinha que fazer, estava descansando e escutou a voz de Deus. E ele pensou que era Eli, o sacerdote, mas era a voz de Deus, né? Então, não é só adulto que ouve a voz de Deus, não. Samuel, ele escolheu ouvir a voz de Deus e ele pôde ouvir a voz de Deus. E ele era uma criança, não é, Douglas? Uma criança. Então nós aprendemos que uma criança pode servir a Deus, um adolescente pode servir a Deus, um jovem, um idoso, qualquer idade, né? Nós todos podemos servir a Deus, podemos escutar a voz de Deus por meio da palavra dele, que hoje Deus fala muito com a gente por meio da Bíblia, não é verdade? É isso aí. Então Samuel fez a escolha certa. Douglas, e sabe o que é interessante? Que essa história de Samuel me faz lembrar de uma outra parte da história que fala dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Você se lembra dessa parte? Sim, lembro. Eles retiraram a Arca da Aliança do lugar dela e levaram para uma frente de batalha sem consultar a Deus. Além disso, eles faziam coisas terríveis no templo, né? É verdade. E por causa disso, por causa de toda a maldade que eles estavam fazendo, de toda a desobediência, Deus resolveu castigá-los e eles foram mortos na batalha contra os filisteus, não é? Ainda jovens, não é verdade? Então eles fizeram escolhas erradas. Bom, e agora, para completar, a gente tem outro objeto aqui que é um livro. E nesse livro aqui nós temos vários mapas. O que faz, Douglas, você lembrar quando você pensa em mapas? Eu me lembro aqui que a Arca da Aliança foi roubada lá para os filisteus. E ela passou de cidade em cidade, né? É verdade. E ela passou de cidade em cidade. E ao invés deles se arrependerem, né, que estavam adorando ídolos falsos, deuses falsos, eles não se arrependeram. Eles mandaram a arca lá de volta para Israel. Só que quando chegou em Israel, o que aconteceu, Douglas? Foi uma alegria enorme, né? Não sei se vocês se lembram. E o povo de Israel se arrependeu dos seus pecados. Eles jogaram os ídolos deles fora, né, e começaram a adorar o único e verdadeiro Deus. Escolha certa. Bom, então, pessoal, o que a gente viu no decorrer dessas lições? Que alguns personagens da Bíblia, né, que são pessoas que viveram muitos anos atrás, alguns fizeram escolhas certas, escolhas que agradaram a Deus, e alguns fizeram escolhas erradas, não é? Escolhas que desagradaram a Deus. E com isso nós vemos que nós também temos que fazer as nossas escolhas no dia a dia, em casa, na escola, né? Na igreja, onde a gente estiver, nos nossos relacionamentos com as pessoas. E o que nós vamos escolher, não é? E a gente viu que as escolhas que agradam a Deus têm consequências abençoadoras, né? Consequências de vida. E as escolhas que não agradam a Deus, elas trazem pecado para a vida do ser humano e trazem afastamento de Deus, consequências de morte, não é? Vamos escolher então a vida, aquilo que agrada a Deus? Com certeza, né? Isso remete ao nosso versículo-chave, né? No Salmo 119, 30. Porque eu escolhi a fidelidade e tenho dado atenção às tuas ordens. Isso
Isso mesmo, queridos. Então, é hora da gente escolher agradar o coração de Deus. Bom, hoje vocês vão fazer a lição número 15 da revista de atividades, ok? E nós estamos finalizando essa revista, nós vamos começar agora na semana que vem uma próxima revista. Então, qualquer lição que tenha ficado sem fazer, vocês, por favor, façam aí para deixar a revista bem completa e aprender cada vez mais da palavra de Deus. Isso aí. Combinado? Parabéns, viu, galera? Um beijo grande. Até a próxima. Até mais. Tchau.